Olá, boa tarde. Está começando agora mais um BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado nesta segunda-feira, dia 26 de julho, na companhia do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, fazendo comigo um giro em tempo real do fechamento do mercado. E a gente já começa então essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. Ibovespa opera em alta com baixa adesão da greve dos caminhoneiros e segue acima dos 125 mil pontos, puxada pelas ações da Vale e siderúrgicas que operam em alta com a alta aí do minério de ferro na China. Vamos chamar então o Rafael Lara, que está sempre de olho aí acompanhando o fechamento do dia. Rafa, boa tarde para você. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está o Ibovespa nesse momento. Tá certo, Hanna. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Hanna, hoje mais cedo, né, eu estava com a grande Paula Moraes no BMC News e a gente estava falando sobre o mercado, né, que hoje ele começou ali meio tímido, modesto, né, com uma queda ali de 0,2%, depois ele começou a engatar um 0,1% de alta, estava bem neutro. Só que com o passar do dia agora, né, são 4h34, ele está operando com 0,58% de alta aos 125.774 pontos. Se tudo der certo, né, a gente passa os 126 mil pontos aí até o fim do dia e espera aí que o mercado, né, ensaie uma retomada nessa semana, que é uma semana importante, né? A gente tem aí a decisão do Fed, por exemplo, o mercado internacional deve estar bastante agitado essa semana. Entre as maiores altas do dia, a gente tem CSN com alta de 3,61%, Uzi Minas com alta de 3,17%, Bradespar com alta de 3,37%, acabou de passar Uzi Minas, e também passando ali à frente todas, Embraer passando ali com uma alta de 3,62% e Gerdau com uma alta de 3,06%, tá ali um vai e volta agora, a Bradespar tá passando o CSN, a gente tem que ter os cavalinhos aqui das ações, hein? Eu faço essa campanha aqui para a gente colocar aqui em tempo real para a galera ver essa disputa de fim de mercado. Entre as maiores baixas do dia, aí já não tem tanta briga. A Americanas SA caindo aí 4% hoje, né? A Mer 3, a antiga Betal, caindo aí 4%, Ezetec caindo 2,80%, TIM caindo 2,3%, Eneva caindo... Não, desculpa, Lojas Renner passou Eneva agora, caindo 2,47% e Hapvida caindo 2% nesse momento, nessa segunda-feira. O dólar opera em queda de 0,94% a R$ 5,17. E o Bitcoin, será que eu já posso falar o Bitcoin? Não sei. Olha, se eu fosse você, eu deixava aí uma suspeita aí do pessoal, aí lá pro meio do programa, mas pode dar uma palhinha aí de como é que tá o Bitcoin no momento? Dá uma dica, hein? Mais de 20% de alta hoje, hein? Mais de 20%. Será que tem a ver com a estreia do Crypto News, Hanna? Olha, pode ser, hein? O pessoal aí, pelo visto, gostou. O pessoal mandou muita... Sexta-feira, né? Você pediu pro pessoal mandar perguntinhas aí, mandar o que eles gostariam de ver num programa de cripto. O pessoal, pelo visto, gostou bastante, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, vamos torcer então para o Bitcoin continuar aí nesse momento, operando acima dos R$207 mil a cotação. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos aproveitar então, né, e dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Eu começo aqui olhando as bolsas americanas, que nesse momento, olha só, S&P 500 com ligeira alta aí de 0,19%, Dow Jones também com alta de 0,21% e Nasdaq com alta de 0,09%. O Rafa já falou do dólar. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o barril do petróleo, com ligeira alta também de 0,10%, sendo comercializado a $72 o barril. E ainda de olho no mercado internacional, gestores de dinheiro em todo o mundo colocaram mais de 900 bilhões de dólares em fundos nos Estados Unidos no primeiro semestre. Investidores em todo o mundo já estão despertando dinheiro de ativos financeiros e isso significa um sinal, né, da confiança que a maior economia do mundo continua pronta para se superar aí em relação à pandemia da Covid-19. E quem explica isso para a gente é a nossa correspondente dos Estados Unidos, Giovanna Locatelli. Isso é um reflexo da atitude do governo Biden
com relação à pandemia e também as decisões tomadas para amenizar os impactos da pandemia na economia dos Estados Unidos. Investidores de todo o mundo injetaram aí mais de 900 bilhões de dólares em fundos mútuos e negociados em bolsas nos Estados Unidos, em uma base líquida durante o primeiro semestre do ano. Esses dados são da Refinity. Bom, isso é um recorde que lembra um ano que foi muito bom em 92 e é mais do que os investidores colocaram em fundos combinados em outras partes do mundo durante os primeiros 2 trimestres deste ano. Os ingressos sustentam uma recuperação que levou as ações dos Estados Unidos a recordes, à frente dos principais índices da Europa e da Ásia. O S&P subiu mais de 17% nesse ano para novos máximos aí de todos os tempos, enquanto o DAX na Alemanha subiu 14%, Xangai adicionou 2,2%, Nikkei no Japão permanece um pouco inalterado ali, mas com uma leve alta também. Após as recentes sessões de negociações voláteis, os investidores devem avaliar essa semana aí os lucros de empresas gigantes tech que vão divulgar os seus balanços até sexta-feira. E também estão de olho nas políticas do Fed, nas decisões que o Fed vai tomar com relação à política monetária e também sobre a redução de compra de títulos mensais de 120 bilhões de dólares. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, nesse comecinho de semana, a gente vai repercutir o dia, como é que foi, né, com os nossos convidados. Hoje a gente recebe o Marcos Moore, sócio do Portal do Trader, e também o Ricardo Schweitzer, especialista em investimentos, está trazendo um panorama aí sobre os números que se destacaram nesta segunda-feira. Mas antes, a gente segue aqui com o nosso giro de notícias. A Simpar informou que as suas controladas aprovaram cisão e a incorporação em AGS realizadas hoje. O Rafa tem os detalhes aí pra gente sobre essa negociação. Hanna, a Simpar informou nesta tarde que sua controlada, a CS Brasil, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada hoje sua cisão parcial e a incorporação pela Movida, também controlada da Simpar. Segundo a Simpar, a operação consolida o negócio de frotas de veículos da companhia em uma única empresa. Agora, a CS Brasil se torna uma subsidiária da Movida, com controle indireto da CS Frotas, que é líder no ramo de locação de veículos automotores leves, sem condutor para clientes do setor público ou sociedade de economia mista. Em fato relevante, a Simpar informa que, como resultado da reorganização do capital social, o capital social da Movida foi elevado em 583 milhões de reais mediante a uma emissão de novas ações ordinárias. Hanna. Obrigado, Rafa, pelas suas atualizações. E caminhoneiros fazem paralisações pelo país, mas sem obstruir rodovias. Os protestos estão acontecendo com a paralisação dos motoristas, mas como eu falei agora há pouco, não estão obstruindo aí as rodovias, segundo a Confederação dos Trabalhadores em Transportes e Logística. A paralisação atinge 80% dos autônomos e o sindicato informa que será feita uma avaliação sobre a paralisação para decidir os próximos passos. Os caminhoneiros querem a revisão da política de preços da Petrobras para o diesel, a fiscalização do piso mínimo para o frete e também a volta da aposentadoria aos 25 anos de trabalho. E o CAD declarou a operação de venda de ativos móveis da Oi a concorrentes Claro, TIM Brasil e Vivo como complexa e pede investigações adicionais sobre o poder de mercado. O despacho determina a realização das diligências indicadas em nota técnica com data para o dia 23 de julho. Nela são necessárias investigações adicionais com o objetivo de avaliar a probabilidade de exercício de poder de mercado pelo grupo formado pelas 3 operadoras rivais da Oi, quanto aos 54 códigos de áreas nos quais a operação resulta em concentrações superiores a 2.500 pontos. A nota informa ainda que é preciso avaliar se os demais ativos alienados pelo Grupo Oi podem ser considerados mercados relevantes separados daqueles do serviço móvel pessoal. E determina ainda a necessidade de aprofundar a análise acerca da rivalidade remanescente no mercado de S&P, dos possíveis incentivos ao exercício de poder coordenado entre Claro, TIM Brasil e Vivo, inclusive de estratégias de acomodação, como a diminuição da concorrência em casos de aprovação da operação.
E a gente segue aqui, né, com informações. O CAD aprovou a aquisição da Marvel pela JSL. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a aquisição da Marvel, de acordo com o comunicado divulgado hoje pela controladora Simpar. O Rafael Lara tem as informações para a gente sobre essa aquisição, né, Rafa? Hanna, hoje um dia muito agitado para a Simpar, né? A JSL firmou um contrato em junho para a compra da empresa de soluções de transporte de cargas refrigeradas, congeladas e secas, pelo valor de 245 milhões de reais. De acordo com a companhia, a transação está alinhada ao seu planejamento estratégico de crescimento e diversificação de setores de atuação e serviços oferecidos. A Marvel possui uma equipe formada por 820 colaboradores e tem clientes espalhados no Brasil, na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Peru. A empresa possui uma das maiores frotas próprias de transporte internacional de refrigerados na América do Sul, com mais de 1,1 mil ativos, mais de 1.100 ativos aí operacionais, com caminhões que possuem uma idade média de aproximadamente 3,6 anos. Essa é a quinta aquisição realizada pela JSL. De acordo com a Simpar, todas as 5 transações vão adicionar 1 bilhão e 600 milhões de reais à receita bruta e 277 milhões de reais ao EBITDA. Não é a Marvel dos super-heróis aí, mas mexeu com o mercado hoje, né, Hanna? Com certeza, Rafa. E a Eletromídia informou hoje que a sua subsidiária Publibanca Brasil adquiriu 74,65% das ações da ótima concessionária de exploração de imobiliário urbano. Segundo o fato relevante, a empresa vai pagar mais de 356 milhões de reais. 297 milhões à vista e 59 milhões a prazo pela participação majoritária. A Rosinvest Participações vai continuar a ser sócia da empresa adquirida com 25,35% de participação. A Ótima tem 3.737 painéis por São Paulo, instalados em pontos de ônibus, onde circulam cerca de 3 milhões e meio de pessoas. A Eletromídia afirma que a aquisição complementar a sua presença no setor vertical de ruas e dá início aí à sua participação no segmento de mobiliário urbano da cidade de São Paulo. E a gente segue aqui, né, fazendo agora um balanço sobre os setores que devem se destacar nos próximos meses. Hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com Celso Plácido, CIO da Warren, que falou sobre a boa perspectiva para o setor de commodities siderúrgico e também para o mercado doméstico com a retomada da economia. Vamos acompanhar, então, o que eles comentaram sobre esse assunto. Celso, queria repercutir agora um outro tema aqui com você. Até agora tivemos apenas 3 resultados, né, dessa temporada de balanços aí, divulgados, mas foram números até fortes, né, das empresas. Você acha que essa temporada aí de resultados vai acabar surpreendendo a gente? Você acha que os números devem vir melhores até do que o esperado? Quais são os setores ou empresas que você está aí com uma expectativa bem positiva? Eu diria que os balanços, a temporada de balanços tem surpreendido, na média, positivamente. Números melhores que a gente tem visto, tanto lá fora quanto aqui, né? A gente ainda tem um processo. O grande ponto é as pessoas não ficarem olhando o retrovisor, né? Que vai ser o seguinte, por exemplo, consumo, shoppings, essa parte toda de varejo, ainda devem vir números ruins, porque a gente estava com a economia fechada. Porém, a expectativa é muito positiva, analisando a abertura da economia, principalmente de serviços, restaurantes, turismo, a gente está vendo, essa parte toda de lazer também, isso deve surpreender positivamente. Eu diria que eu estou otimista com a parte de commodities, ainda o setor siderúrgico, ainda uma Vale, por exemplo, por conta de preços do minério, não depende do mercado doméstico, e sim crescimento chinês, crescimento global, a própria Petrobras com números positivos aí, cortando gastos, repasse de preços, não houve uma interferência governamental na companhia. Então, ainda diria, olhando a foto ainda do segundo trimestre, principalmente setores ligados à exportação, setor agro também se beneficiando desse segmento. E aí, olhando para o mercado doméstico, a gente teve o problema da interferência, o setor elétrico sofreu por conta do aumento da taxação, empresas boas pagadoras, né, de dividendos, mesmo bancos tendem a apresentar um resultado melhor, analisando para frente esse segmento, mas eu olharia como os principais setores analisando a economia, né, não olhando a foto dos resultados do segundo trimestre, mas voltados para o mercado doméstico. E aí, shoppings, varejo, a parte de consumo
tende a se beneficiar olhando aí o médio prazo, não com o resultado do segundo TRI, mas olhando para frente, eu diria. O resultado do segundo TRI, principalmente commodities. Então, inclusive, a questão que eu queria abordar com você é o seguinte, sobre a base da comparação, Celso, se a gente olhar os resultados, comparando o primeiro trimestre desse ano, que ainda tínhamos problemas do coronavírus, ainda temos, na verdade, mas acho que o primeiro trimestre foi um problema até maior, a gente já andou bem com a vacinação, mas mesmo para o segundo TRI do ano passado, se a gente fizer a comparação, que também foi muito prejudicado com a pandemia, você acha que, de certa forma, isso pode enviesar os números das empresas? É difícil a gente fazer uma comparação em plena pandemia, crise, e comparar um ano, né, que a gente está hoje com um ano que a gente viveu também intenso no ano passado, mas eu queria entender até que ponto, como que o investidor ele consegue ter uma noção clara se realmente os números estão bons, se estão enviesados ou não, diante de todos dessas crises como um todo que nós já passamos e estamos passando ainda, né? É claro que agora talvez de uma forma menos intensa como antes, por conta desse andamento da vacinação, mas de certa forma ainda muito atingida pela pandemia, né? É difícil analisar os números, isso que você falou. O que a gente analisa, você tem os efeitos sazonais, principalmente de varejo. E aí, quando você olha no passado, como foi afetado? Você tinha auxílio emergencial, o quanto ele afetou? Aí, esse ano também voltou o auxílio emergencial, um auxílio emergencial menor. O quanto foi o impacto? Quais setores são beneficiados novamente com a reabertura? Quais estavam abertos? Quais empresas foram para utilizar a tecnologia e apresentar um crescimento? Então, olhar essa foto, eu diria, é muito complicado. Se é complicado para o analista que está ali fazendo isso quase que 24 horas por dia, 7 dias na semana, imagina para alguém que trabalha e de vez em quando estuda ações, olha mercado para investimentos. Então, é bastante complicado. A gente só vai ter isso uma melhora olhando o ano que vem, essa é a grande verdade. Os números ainda do segundo trimestre ainda são muito afetados. O que eu gosto de olhar tá bom, e daqui para frente? Foi isso que você falou. A gente já está com mais de 50% de vacinação, pelo menos em primeira dose. O que acontece números de casos no mundo em países que já, por exemplo, Estados Unidos e outros países que aceleraram a vacinação, eles voltam a crescer o número de contaminados. Mas, ainda bem, o número de mortes e internações vem caindo, mostrando a eficácia das vacinas. Então, isso em algum momento vai acabar. Quais são os setores que foram mais prejudicados? Shoppings, o próprio varejo, alguns segmentos foram prejudicados. Então, com a melhora, com a abertura da economia, eu acredito que esses setores são beneficiados. E também commodities, né, como eles foram beneficiados, os ativos subiram bem, não dá para continuar subindo ad eterno, porque você tem uma China desacelerando, outros países desacelerando, por mais que você tenha investimento no infraestrutura nos Estados Unidos. Então, eu prefiro estou otimista com o cenário doméstico, acredito na aprovação de reformas, então olhar para ativos do mercado doméstico mais do que ativos que se beneficiam do exterior, até porque o exterior andou bem, né? A gente viu lá S&P, Dow renovando máximas históricas e o Bovespa ainda está ali, para a máxima histórica tem que voltar para 130 mil pontos, e isso eu acho que vai acontecer em breve, né? E diria que a gente tende a superar esse ano essa máxima histórica e muito mais para um patamar de 140 mil pontos ainda esse ano. E dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, agora são 4 horas e 52 minutos. Eu vou voltar com o Rafael Lara, que já tem um panorama aí, né, Rafa, de como é que está a movimentação hoje, se vai mudar muito aí até o fechamento. Olha, Hanna, eu tô aqui na torcida, viu? São 4,51 agora, o Ibovespa subindo 0,64%, ou seja, 0,1 a mais do que eu tinha falado agora há pouco, aos 125.851 pontos. Realmente espero que passe os 126 mil, que na prática não muda muita coisa, né? Mas se for 126 mil é mais legal, aí pelo menos a gente vai para um outro patamar aí, pelo menos nesse fechamento. Entre as maiores altas do dia, a gente tem CSN com 3,7% de alta e ainda um cenário muito indefinido aqui. Embraer agora em segundo lugar, ela estava em quarto lugar agora há pouco, passando para 3,62% de alta. Uzi Minas com 3,52% de alta, Bradespar subindo 3,47% e Gerdau subindo 2,96%. Entre as maiores baixas do dia, a gente tem a MER3, né, Americanas SA, caindo 4,66%, Exetec caindo 2,69%, TIM caindo 2,20%,
0,29%, Eneva caindo 1,72% e Lojas Renner agora passando Eneva, pegando o quarto lugar, caindo 2,17%, ainda está muito misto aqui, porque a gente tem Rapvida, Cirela, Fleury, Localweb, JHSF, Magazine Luiza, Edux, Raia Drogasil, Cogna Educação, todas aí podendo passar aí, por exemplo, a Cogna acabou de entrar agora no top 5, caindo 2,33%, passou, ele foi para quarto lugar, ainda está muito agitado esse mercado, ainda está uma confusão louca aqui, Hanna, são 4,52, né? Vamos ver como é que vai ficar até o fim aí. O dólar caindo 0,88% a R$ 5,18, o Bitcoin subindo, né, disparando 22% aí, aos R$ 205.268, olha aí, voltou para patamar 200 mil, será que vai voltar aos 300 mil? Assista o Crypto News para você entender mais. E o índice Small, né, de Small Caps, caindo 0,40% aos 3.071 pontos, enquanto o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, caindo 0,04%, praticamente na neutralidade, aos 2.827 pontos. Hanna. Valeu, Rafa. E o dólar, né, que está agora pela primeira vez, aí eu acho que nessas 2 últimas semanas, abaixo aí dos R$ 5,20, né, estava sempre subindo aí, se eu não me engano, na sexta-feira fechou em R$ 5,25. A gente vai acompanhando aqui, né, Rafa, conforme o mercado vai se movimentando, o dólar também vai sendo impactado, a bolsa também, a gente sempre de olho aqui, todos os holofotes, para a gente saber como é que está acontecendo, o que está acontecendo e o que impacta também no bolso do investidor. E ainda falando, né, sobre o mercado, a B3 deve fechar o mês de julho com saldo estrangeiro negativo pela primeira vez desde março. O saldo parcial do capital externo em julho está negativo em 5 bilhões de reais, segundo dados informados hoje pela B3, incluindo até o pregão do dia 22, na última quinta-feira. Com as saídas líquidas do estrangeiro, este deverá ser o primeiro mês a fechar com saldo negativo desde o mês de março. E no ano, o saldo segue, então, positivo, né? Em quase 43 bilhões de reais. No mesmo período, até o dia 22 de julho, o investidor pessoa física retirou 387 milhões e 700 mil reais da B3 e os institucionais alocaram 474 milhões e 400 mil reais. Dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, nessa segundona aí, início de semana para o mercado financeiro, a gente recebe agora o Marcos Moore, sócio do Portal do Trader, para comentar aí o cenário do dia com a gente. Marcos, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos começar então, né? Vamos compartilhar aí, compartilha a sua tela aí pra gente, para o pessoal de casa acompanhar também a explicação, conseguir visualizar também, olhar, entender um pouquinho. Já vamos começar, né? Olhando aí, né, Rafa? O que você acha de dar uma olhadinha em Bovespa? Acho uma boa, acho que já a gente começa, pode... né? Tá caminhando aí para um fechamento, mas acho que essa hora aí não muda. Não muda tanto, né, para daqui a pouquinho, mas tudo pode mudar, né? Não existe força maior do que a de derrubar o apresentador, né? A força da gravidade, ela é brasileira, né? Não, inclusive, tá certo. Inclusive, ontem foi uma piada sensacional, né, falando sobre o skate ontem olímpico, né? A força da nota era japonesa, né? Porque a japonesa ali tirando as maiores notas, mas a força da gravidade era brasileira, com as pessoas ali, né? De todo mundo torcendo para a grande Raíssa aí de 13 anos. Impressionante, né, Hanna? 13 anos. É, impressionante, com certeza. Deus. Bom, vamos analisar esse Bovespa, Marcos? Vamos embora. E é só dar uma colherada aqui em relação à medalha da Raíssa. Eu tenho uma filha de 12 anos. Eu ficava imaginando minha filha disputando uma medalha olímpica. Pela primeira vez, o esporte, o skate como esporte olímpico, e uma criança, né, uma pré-adolescente de 13 anos disputando, né? Muito doido isso. Mas vamos lá. Eu com 13 anos não sabia fazer nem... Olha, na educação física eu não conseguia fazer nada, chutar uma bola eu não conseguia. Era não, ela é um exemplo, né? Com certeza, deve estar inspirando aí muitos jovens a seguir no esporte, né? Essa geração aí mais nova. Você andaria de skate, Hanna? Tá... Olha, não sei se teria muita coordenação, né, motora para isso. Entendi. Só se fosse com capacete, deixa na joelheira, tudo para me proteger, né? Tá certo. Aí já bom, vamos que melhor. Vamos então. O Ibovespa, assim como a moça ontem da Filipinas, está caindo hoje, o Marcos? Não, hoje está subindo. Estamos para cima hoje, buscando ali, batalhando aquele patamar ali dos 125 mil pontos. A tela compartilhada. Então, segurando aqui nos 125 mil pontos, uma região importante de suporte.
Hoje, por enquanto, uma alta de 0,6%, 0,7%. Um número relevante. Gostaria muito de ver o rompimento desse topinho aqui de 126, 126.500, para tentar voltar até as resistências logo em cima, né? 129.000, 128.500 pontos, mais ou menos. Mas o Ibov ali numa região de definição, realmente. A gente precisa pensar para que lado vai. Lembrando que sexta-feira fez um candle bem feio, né? Um candle baixista, tinha tudo para voltar a ter feito um topo abaixo do topo anterior, embicado para baixo, perdido aquele suporte. Mas não, por enquanto, vai se sustentando nessa região aí dos 125 mil pontos. Tem aí, obviamente, né, as commodities, né, ajudando, né, as siderúrgicas, a Bradespar também. Então, os Minas, Gerdau, CSN segurando, Petro também segurando, enfim. Vamos ver se sustenta aqui e rompe esse patamar para tentar buscar lá em cima. Agora, antes de abrir outros... separei algumas coisas aqui. Do meu lado esquerdo tem os destaques maiores altos do dia. Nessa plataforma eu consigo fazer essa filtragem. E estou escutando vocês falarem de criptomoeda, né? Hash 11 subindo 20% hoje. Eu imagino que o Rafael esteja comprado em Hash 11, em criptomoedas, porque ele está bem empolgado com essa alta de hoje, na casa dos 20%. Mas com certeza. Queria mostrar a Hash 11, certeza, né? Mas queria mostrar outra coisa antes. Eu queria falar, como eu sou entusiasta das commodities agrícolas, eu queria falar do café e do milho. 2 semanas atrás eu tive aqui e um internauta me perguntou, para day trade, o que você prefere, milho ou café? E eu fui até meio direto demais, né? Meio taxativo demais, falei, nenhum dos dois. Porque eu acho que commodities agrícolas não têm liquidez para day trade, e sim para swing trade. Imagina se você tivesse feito um day trade aqui, sei lá, no dia 15, por exemplo, estava feliz, ganhou um pouquinho e tal, mas você abriu mão de surfar todo esse movimento de alta incrível do café, uma das maiores altas que eu já vi o café fazer, e olha que eu acompanho há muito tempo a commodity, subindo 9% ao dia, né? Hoje está subindo 5,3% ao dia, fruto de geadas, né, nas regiões produtoras do Brasil, de café, e claro, tem menos produto para comprar, os produtores conseguem jogar o preço lá para cima. Então foi o que aconteceu, né? E o café não recua, fez um candle um pouco mais baixista na sexta-feira, né? Parecia uma correção, deixou uma sombra superior grande, entrou uma pressão vendedora aqui, fechou mais perto da abertura, mas hoje continua para cima, bem esticado realmente o café, né? Bem agudo. Então, meu recado operem agrícolas e prazos mais longos, tentem prazos mais longos, não tentem fazer day trade porque não tem muita liquidez, mas tentem fazer operações mais longas. Eu botei aqui uma banda de Bollinger, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que mede volatilidade, e olha como é que está sobrecomprado, né? Tá esticado para cima, longe de uma média móvel de 20, que é uma média muito utilizada, que também aqui age como uma banda central, né? Tem banda inferior, banda superior, a banda central. Então está bem esticado, só que não tem pressão vendedora ainda, não quer cair. Então, se não quer cair, vamos seguir comprados, né? Então, está aqui meu destaque, o café. E para falar ainda de agrícolas, o milho, que é, para mim, o melhor deles, entre café, boi e milho. Eu acho o milho o melhor deles. Estava aqui numa congestão, subiu, lateralizou, fez uma figura gráfica chamada um triângulo ascendente, o triângulo autista, rompeu a primeira resistência em 97,70, 97,80, depois rompeu 99 e foi embora, 102,30, tendo tudo para buscar os 103,75. Tem um topo anterior, que é uma resistência muito clara. Muito bonito o gráfico do milho também. Tive que sair de uma congestão, um rompimento, a gente chama de breakout, e foi embora. Vamos ver se vai segurar no 103 ou se o céu é o limite. Opa, vamos lá. Ó, já tem perguntinha aqui do nosso chat. O Felipe MS está perguntando aqui, pedindo para analisar os papéis da CXSE3, Caixa Seguridade Participações. O Felipe, inclusive, ele tá nervoso com o CXSE3, inclusive ia falar para ele contar até 5, respirar fundo. Isso, ele perguntou aqui a terceira vez. Exatamente, falei, ele tá nervoso, vamos, né? Tá nervoso. E já que ele contou até 5, já pode pegar aí, porque a Caixa hoje subiu, né? Não sei se, acho que subiu 5,42%. Bom, se ele contou até 4 já vale também, porque ele caiu um pouquinho agora no final para derrubar a piada do apresentador, né? Foi para 4,20% de alta aí hoje.
Inclusive, ó, já queria pedir para todo mundo que está nos tela. acompanhando já mandar, né, suas empresas aí que vocês querem que a gente analise aqui no nosso, mande aí no nosso chat que a gente analisa aqui no BMC Now. Manda tudo. Inclusive, o Marcos estava falando agora há pouco de criptomoeda, eu fiquei até animado aqui. Eu não falei nada para não colocar minhas posições aí, mas pode dizer, Marcos, que eu estou muito feliz hoje sim, viu? Muito feliz. Inclusive, eu sei outra pessoa que também está muito feliz é o Leonardo aqui da produção, grande fã de criptomoeda também. Um beijo enorme para ele aí. Fanzaço de cripto aí do nosso mercado financeiro. Bom, o seu sorriso te delata. O meu sorriso me delata. O seu sorriso, né? Tua alegria te delata. Sorriso vale mais que mil palavras. Muito mais. Mas é um gráfico bem bonito, bem interessante, tá? É um gráfico que vem bem pesado, uma queda bem aguda. A gente consegue ver aqui candles vermelhos, né? Caindo direto, parecia um tijolo caindo, né? Sem refresco. Veio margeando aqui a Bollinger inferior. Fez um candle de indecisão aqui por volta do dia 20, né? E aí, junto à Bollinger inferior, isso aqui a gente chama de doji, até um long leg doji de perna grande, longa, porque deixou uma sombra inferior grande. Depois um candle que rompe a máxima desse doji. Para mim, aqui teria uma compra, é uma estratégia de compra, é um trade contra a tendência, porque a tendência era de queda. Se eu estou comprando, é um trade contra a tendência, mas válido, porque estava bem distante da média móvel de 20. É um trade que eu gosto bastante de fazer. Ah, tem um setup também chamado fechou fora, fechou dentro aqui. Esse candle vermelho fecha fora da Bollinger inferior. O candle verde fecha dentro. Para mim, a entrada no candle seguinte, que rompeu a máxima. Compra aqui, vem aí 4 dias consecutivos aí, desde a entrada, 3 dias. E já batendo na média de 20, para mim, se eu tivesse comprado como swing trader, ou seja, prazos mais curtos, tentando prazos ali entre 2 e 7 dias, eu já teria zerado parte da minha posição, por ter batido aqui nessa média. Agora, o que dá para fazer também é ir subindo stop. Botar stop abaixo da mínima do que no anterior. Meu stop já estaria aqui 11,20, 11,19 mais ou menos. Então, é um trade que, dependendo de onde ele entrou, né, ele pode estar feliz, né, ou pode estar menos triste, mas é um trade bem bonito realmente. Um trade contra a tendência, mas usando alguns recursos aqui dentro da análise técnica. Tá certo. Opa, combinamos, né, Rafa? Desculpa, Hanna, desculpa ao vivo. É que então pronto, já vou passar para o Rafa, que o pessoal já está mandando um monte de pergunta. Então, vamos lá, Rafa, vamos chamar aqui as perguntinhas do pessoal. Não, sem problema. Até peço desculpa aqui, é que eu estava tão entretido aqui. Eu gosto muito quando o Marcos vem, porque ele vai explicando, ele explica de uma maneira tão didática, que eu vou vendo aqui o desenho aqui e vou aqui me perdendo. Aí ele falou aqui, eu já falei, não, ok, então vamos embora então, vamos para a próxima já. Eu sou um grande nerd dos gráficos, o Hanna fica me enchendo o saco por fora das câmeras. Bom, vamos lá. Felipe, seu pedido foi uma ordem aqui, já foi o CXSE3. Bom, o Helder aqui perguntando, Cosan, aí falando, né, Cezan 3, perguntando se a gente pode analisar. Vamos lá, Cosan. Ativo, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, preços um pouco esticados, longe da média móvel de 20, né, fez um fundo aqui, um fundo intermediário, voltou a subir. Hoje um dia mais corretivo, mas para mim nada demais, uma correção normal. É candle mais baixista. O candle de sexta é um candle baixista, mais peronomútil. Existem alguns analistas que acham, isso aqui chama enforcado, tá? Ou hanging man em inglês. É um candle que na literatura é um candle baixista, um candle que tende a reverter para a queda. Acontece em topos e tende a reverter para a queda, tá? Tem algumas pessoas que não acham isso, porque fecha muito mais perto da máxima do que da mínima, esse candle vermelho de sexta. Então é um candle que eu continuo achando que ele é de reversão, que ele é baixista, mas eu não acho que ele tem grande força preditiva. Agora, o de hoje sim é mais interessante. Parece que vai formar, uma shooting star ou estrela cadente, que esse sim é um candle baixista, tá? Mas é uma correção normal. Continuo vendo uma tendência de alta clara, longe de uma média móvel de 20 para pensar em comprar. Se eu tivesse de fora, eu ficaria de fora só olhando. Se eu tivesse comprado, eu ia ajustando stop. Agora, tem um gap aqui atrás, né? Eu sempre fico de olho nos gaps, não é obrigatório o gap fechar. Ao contrário do que muita gente pensa, não é que todo gap vai ser fechado. Tem gaps que estão anos para trás e não foram fechados até hoje. Mas eu sempre fico de olho aqui nesse gap. Mas não deixaria de pensar em mais altas, mas acho que o momento não é esse, o timing de Cosan não é esse. E deixa eu só, aproveitando aqui, antes de responder as demais perguntas, só mostrar aqui rapidinho, eu tinha mostrado o Hash 11, o ETF, né? Estou mostrando aqui um ativo
POSI 3 muito bonito, positivo, tinha uma forte alta nos últimos meses. Um tempo gráfico que eu sempre falo aqui, que o pessoal não deve desprezar, que é o semanal. Um gráfico semanal super bonito. E aí uma alta bem intensa, né? E um recuo até uma antiga resistência que foi rompida aqui nesse patamar de 11,70. Isso aqui, esse movimento aqui de retorno é chamado de pullback. Então, no pullback, ficou ali trabalhando 2, 3 semanas e na semana atual parece ter marcado um fundo, ou seja, está subindo forte hoje, subindo 13% no semanal, bem bonito, no diário também. Então, a gente não olha o semanal, é importante olhar o gráfico semanal, você olhar uma foto mais ampla. E no diário eu vejo um zigue-zague ascendente, eu vejo um pivôzinho de alta e hoje um candle de força. Então, ativo bem bonito realmente, para mostrar algumas técnicas aqui de análise técnica, né? Tem algumas outras técnicas aqui, um candle altista, uma alta, 1, 2, 3 de correção, uma nova alta. Tem alguns nomes aqui de analistas até do exterior que dizem mais ou menos a mesma coisa. Então aqui tem um analista chamado Joe Ross, que isso aqui é 1, 2, 3 low do Joe Ross, 1, 2, até 3 candles de correção, e o candle seguinte, romper máxima, tem uma compra. Só uma técnica que eu gostaria de mostrar que está bem claro nisso aqui, tá? Tá certo, então, Marcos. Bom, vamos lá. O Helder aqui também perguntando se você pode analisar mosaico. A galera tá falando aqui, Hanna, o Weasley Faraís perguntando, isso daí não é ao vivo não, né? É sim, é carne e osso ao vivo aqui, a gente acaba, né? A gente tá aqui sim, o Weasley. Inclusive, se for xingar o apresentador, não xingue porque eu tô vendo, pelo amor de Deus. Eu acho que ele só pode ter ficado um pouco confuso na hora que a gente coloca o trechinho, né? Sempre de uma entrevista que chamou a atenção pela manhã. Talvez seja isso, viu, Weasley? Mas todo dia às 4h30 estamos batendo cartão aqui, né, Rafa? Estamos aqui de qualquer forma, de qualquer jeito. E também, né, o trecho foi hoje de manhã, então, no programa BMC News, com a grande Paula Moraes, que eu também estava hoje de manhã. E, então aqui é igual padaria, né? Até mesmo aquilo lá que saiu antes é fresquinho, é do dia, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. O Helder aqui perguntando se pode ser o mosaico aí. Tá na tela já. Mose 3, e só para provar que é ao vivo, são 17 horas e 10 minutos nesse momento. Então, quase uma foto do jornal do dia, né? Isso. Então, mas o ativo aqui em tendência de baixa clara, né? Com topos e fundos descendentes, tendência de baixa total, claríssima, vem caindo de forma pesada, tentou até um repique de alta aqui, dando a tendência de baixa nesse candle de quinta-feira, esse candle verde aqui, né? Isso aqui é chamado de martelo invertido, que também, tal qual o enforcado, eu não gosto. É um candle que na literatura é um candle altista, um candle de reversão para alta, mas eu particularmente não gosto. Mas continuou caindo, caiu sexta, caindo hoje também, trabalhando na mínima do dia. Não tem sinal de fraqueza maior do que fechar na mínima do dia. Tá? Então, junto com perder um suporte, é o que tem de mais claro que o ativo está realmente muito fraco. Então, não tem nenhum tipo de trade aqui. Para vender, está super esticado. Para vender a descoberto, para mim está super esticado. Eu vi uma última venda aqui, esse candle aqui, por ter testado a média móvel de 20. Para comprar, é aquela história, né? A faca está caindo. Você quer tentar segurar a faca caindo? Pode ser. Você pode dar sorte ela não te furar, mas a maioria das vezes vai furar a tua mão. Então, para mim, é só para ficar de olho. Agora, se eu tivesse posicionado, realmente é difícil até opinar, né? Eu não estaria posicionado, eu já teria estopado, mesmo que fosse no prejuízo há muito tempo. Tá? E também é importante dizer assim, o que você é? Você é trader ou você é investidor? Se você é investidor, ok, você deve ter suas premissas. Mas trader comprado nesse papel não faz sentido. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Bom, aí o pessoal estava agora tentando saber se era ao vivo ou não, Hanna. Foi um grande momento. Talvez tenha rolado também uma ilusão coletiva aí de que a gente voltou no tempo. Ó, seria bom, né? Seria bom porque a gente poderia pegar as ações que subiram hoje, né? Todo mundo estaria investido aí. Compraria um Bitcoin, né? Porque Bitcoin hoje subiu 25%. Claro. Iam vender as coisas e iam comprar Bitcoin. Pois o pessoal tem que ficar Mas, enfim, de olho. Vamos lá. O Rogério perguntando aqui se você pode analisar Movida, Move 3. Já fomos de Mose 3, agora a gente vai de Move 3. Vamos lá. Então, Movida, setor de aluguel de carros, concorrente aí de Localiza. É bonito o gráfico, interessante o ativo, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né, os preços para cima, preços acima da média móvel de 20. Usando uma outra tela aqui só para dar uma ilustrada, né, que eu gosto bastante desse recurso aqui também,
uma ferramenta, um indicador chamado detector de topos e fundos. Então, quando tem um Tzinho é topo, tem um Fzinho é fundo. Então, você vê que fundo mais alto, topo mais alto, tendência de alta clara. Alguns dias de correção, normal para mim, nenhum problema até aqui, não vejo nada diferente de uma tendência de alta, está junto da média móvel de 20, que para mim é um suporte sempre interessante. Agora, para eu pensar em comprar, eu gostaria de ver um candle altista, um martelo, um engolfo de alta, algum candle de reversão, algum candle altista. Só aproveitando aqui a tela, como esse aqui atrás, tá? Um martelo com um pouquinho de sombra superior, não deixa de ser um martelo. Então, se eu tivesse comprado, pensaria num stop, embaixo de um fundo anterior, talvez. Se eu tivesse de fora, eu guardaria um candle altista nesse patamar, aqui junto da média móvel de 20. Deixa eu aproveitar também, já que eu estou no embalo, eu queria mostrar esses gráficos talvez alguém já tenha medido, mas CSN, né, a Gerdau, os Minas, gráficos muito parecidos, mas com uma figura gráfica, um padrão de candles, aliás, que eu adoro, que é o tal do martelo, tá? Que é este senhorzinho aqui, esse magrinho aqui, cabeçudo, aqui, ó. Então, é esse padrão aqui de alta, de reversão, vem de um movimento de queda, e aí abre com gap de baixa, no caso não precisa, mas esse aqui abriu com gap de baixa, aqui, veio aqui embaixo, muita pressão vendedora, e aí por qualquer motivo que seja, não se preocupe em pensar, em descobrir qual é o motivo, entrou pressão compradora, fecha na máxima do dia, tá? Candle seguinte, rompe máxima, compra é linda para mim no candle seguinte, clássica essa compra, e vem subindo, testando inclusive aqui essa resistência. Para mim, compra neste candle e realização parcial ou total aqui nos 47,60, que é onde tem um topo, né, que é uma resistência natural. Ok, já foi, é fácil de falar agora, claro, eu não quero dar uma de engenheiro de obra pronta, mas isso aqui é um padrão de candles que precisa ficar de olho, é um padrão muito efetivo, muito interessante. Isso aconteceu em outros ativos também, os Minas também, né, normalmente esses papéis no mesmo setor andam juntos, um pouquinho menos de sombra inferior, a cabeça aqui do martelo um pouco grande, maior do que a do CSN, mas não desconfigura o padrão, mesma coisa. Inclusive, os Minas andando mais, né, rompeu aqui uma resistência, que ali em CSN ainda está brigando para romper. E da mesma forma, a BRAP também, padrão também parecido, um martelo aqui, rompimento no candle seguinte, os 4 papéis muito parecidos, rompendo resistência, enfim, setor siderurgia realmente ainda entregando, né, com a alta do minério lá na China, tá surfando essa onda. Então, um swing trader aqui teria feito um trade aí de uns 4, 5 dias com lucro, sem nenhuma grande dificuldade. Perfeito, Marcos. Bom, vamos continuar aqui, né? Já são 5h14, a gente vai até onde der aqui, até a Hanna puxar minha orelha aqui, a gente vai tacando aqui os tickers aqui da galera. O Rafa, já puxando, vamos fazer a atualização, são 5h16. Pra já. A gente dá uma pausa aqui na nossa análise bem rapidinho para a gente fazer um balanço, né? Como é que o mercado fechou hoje, os papéis aí que mais se destacaram, os que mais ficaram no vermelho. Vamos dar uma olhadinha agora? Claro, Hanna, você que manda. Vamos lá, o Ibovespa. Imagina, tá todo mundo junto aqui. Depois, olha, Hanna, eu acho que eu tô numa torcida boa, viu? Eu acho que eu tô aprendendo a ser um bom torcedor graças às Olimpíadas, porque eu tava torcendo aqui pro Ibovespa chegar aos 126 mil pontos até o final desse programa e chegou. São 5h15. O Ibovespa bateu 126 mil pontos, 126.004 aí, né? Então, 126.004 pontos. Uma alta de 0,76%, voltando ao patamar dos 126 mil. Entre as maiores altas do dia, a gente tem Uzi Minas com 3,56%, CSN com 3,54%, Bradespar, né? Subindo 3,51%, realmente muito embolado ali. Embraer 3,51% e Gerdau 3,45%. Talvez esse aftermarket, que pode ter uma atualização até uma 5,5 ali, né? A gente está acostumado a ter uma 5,5 essa normalização. Pode ser que tudo mude, porque Gol está com 3,06%, Açaí com 3,09%, até mesmo Petrobras com 2,73%, tudo muito embolado ainda ali. Entre as maiores baixas do dia, a gente tem ali Americanas, de fato, sendo a maior queda do dia hoje, hein? Caindo 5,18%, a Americanas SA, né, a MER 3, EZTEC caindo 2,59%, enquanto a outra de lojas americanas, a Lame 4,
caindo 2,56%. Já a Magazine Luiza caindo 2,48%, juntamente com o Vevar, né? O Grupo Via caindo 2,48%. TIM, Cogna, Hapvida, Banco Inter, JHSF, Lojas Renner, Eneva, Raia Drogasil e Cyrela completam aí o ranking das maiores baixas do dia hoje, Hanna, enquanto o dólar também está caindo 0,88% a R$ 5,18. E o Bitcoin, só porque eu estava comemorando ele no patamar de R$200 mil, caiu, está agora com uma alta de 18,40% aos R$ 198.320. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Já encaminhando para finalizar aqui a nossa conversa com o Marcos. Cadê o Marcos? Deixa ele voltar aqui para a tela com a gente. Opa, Marcos está aqui. Vamos lá então. Uma última análise aqui, ó. Luiz Perazzolo está perguntando aqui para analisar Mills 3. Vamos lá, Mills 3. Nada aqui, Mills 3, um gráfico mais confuso, né? Um pouco de volatilidade demais. Não gosto muito desse desenho, né, desses candles, muita sombra superior, inferior. Não gosto da cara desse ativo, tá? Então, se eu for fazer uma filtragem na hora de operar, eu vou excluir esse tipo de ativo, porque eu não gosto dessa volatilidade. Eu acho que é uma volatilidade ruim para um swing trade, né? Pode ser boa para um day trade, mas swing trade ruim. E esse ativo perdeu suportes importantes. Então, para mim, tem uma tendência já baixista. Fiz um zigue-zague aqui descendente, tá? Um pivôzinho de baixa, talvez nos 60 minutos seja mais claro ainda, tá? E agora a faca caindo total, vem aqui margeando, perdeu esse patamar na casa dos 8,40, para mim uma venda descoberta bonita aqui, abrindo a Bollinger inferior, tá? Não tem força para subir por enquanto, então eu não estaria comprado de forma alguma nesse ativo, vendido eu teria que vender naquele patamar ali que eu mostrei, e só de olho, para mim não é nem um pouco interessante, não tem candle de reversão para alta, não tem nenhum candle de força, por enquanto não tem nada que me faça pensar em comprar esse ativo, entrar nesse ativo aqui que é Mills 3. Tá certo, ó, Marcos, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now, né, sempre fazendo análises bem legais aqui, com a participação dos nossos telespectadores que gostam de mandar às empresas. Então, obrigada pela sua participação e fique sempre sinta-se muito bem à vontade aqui no BMC Now, tá bom? Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo os gráficos. E o Rafa também quer dar uma despedida aí para a gente se encontrar na próxima semana. Eu né? quero, exatamente. Marcos, muito obrigado novamente, viu, pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Quando você quiser chegar, a casa é sua também. Sinta-se em casa aqui confortável, não só no BMC Now, né, como no News, no Marketing, nossa live de fechamento de mercado também, se você quiser aparecer, sem problema algum, só mandar um zap e tamo aí de olho aí, sempre juntos. Marcos. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite. Até uma próxima. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Vamos seguir então, Rafa. Agora a gente já tem, né? São agora 5h21. A gente já tem, né, o levantamento aí, análise dos setores que se movimentaram ou não se movimentaram tanto aí nessa segunda-feira. Hanna, de fato, né? Vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, né? Que hoje teve aí um dia de leve alta, né? 0,64% no momento que a gente fez ali a análise, no pré-fechamento, mas ainda bem que fechou aí, né? Fechou no patamar de 126 mil pontos. O setor de materiais aí foi o grande destaque do dia, né? Com uma alta de 2,32%, juntamente ali com o setor de energia, com uma alta de 1,14%. Ainda no setor verdinho aí, né, nas coisas verdinhas, o serviço financeiro com uma alta de 0,88%, produtos básicos de consumo com 0,96% e industriais com 0,10% de alta. Já entre as maiores baixas, a gente tem ali, chamando muita atenção, os bens de consumo, né, caindo 1,88%, atendimento à saúde caindo 1,06%, serviço de utilidade pública caindo 0,70%, serviço de comunicação 1,31%, imóveis 1,03% e tecnologia da informação aí caindo 0,53%. Hanna.
Obrigado, Rafa. Vamos seguir então, com o nosso giro de notícias. Antes da gente chamar o nosso segundo convidado, os economistas consultados pelo Banco Central para a edição do Boletim Focus, divulgado hoje, elevaram as estimativas para a taxa Selic neste ano de 6,75% para 7%. Os analistas elevaram as estimativas para a inflação do final deste ano para 6,56% contra 6,31% na semana anterior, a 16ª alta seguida. Em relação ao IPCA de 2022, as estimativas foram elevadas para 3,80% para 3,75%, enquanto para 2023 ficaram em 3,25%. Os economistas elevaram as estimativas para a alta do PIB no final do ano, com avanço projetado de 5,29% contra 5,27% na última semana e 5,05% há 4 semanas. E esperam ainda uma taxa Selic de 7% acima dos 6,75% estimados na última semana. Em relação ao dólar, as apostas foram elevadas para R$ 5,09, antes R$ 5,05 na semana anterior e R$ 5,10 há 4 semanas. E o grupo GPS anuncia a compra de mais 2 empresas. Veja na reportagem. Com as aquisições, o grupo agora soma 5 novos contratos somente neste ano. De acordo com um comunicado, a GPS comprou a empresa Comal do Brasil, Unidade de Negócios e Serviços de Manutenção Industrial, e a Allis, especialista em execução de trade marketing e fornecimento de mão de obra, em uma negociação que não teve o valor divulgado. No mercado brasileiro há mais de 25 anos, a Comal está presente atualmente em diversos estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, e acumula uma receita bruta de aproximadamente R$ 338 milhões até o mês de junho deste ano. Já o Grupo Allis, que também atua nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, registrou receita bruta de R$ 240 milhões nos últimos 12 meses. As incorporações estão agora condicionadas ao cumprimento de obrigações e condições contratuais, além da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E a rede de lanchonetes de fast food Bob's espera retomar os patamares pré-pandemia nas vendas neste ano, enquanto o ritmo de abertura de novas lojas deve voltar só a partir de 2022. O Rafael Lara tem mais informações para a gente sobre isso, né, Rafa? Hanna, a expectativa da empresa é de faturar R$ 1,2 bilhão, realmente muito dinheiro, né? Isso porque os serviços de delivery dobraram sua participação nas vendas para 15%. Assim como em todo o setor de alimentação, as incertezas sobre o coronavírus e o abre e fecha de shoppings e restaurantes afetaram a rede da empresa. No pico da pandemia, o recuo das vendas foi até de 50%. Em novembro, as vendas pararam de cair, mas houve um novo arrefecimento em dezembro e a segunda onda da Covid no Brasil entre março e abril, o que tornou a situação ainda pior. No ano passado, a empresa passou por uma revisão de gastos, mudou de escritório, renegociou os contratos e reviu a estrutura dos seus restaurantes, incluindo os serviços terceirizados. O faturamento de 2020 foi de R$ 930 milhões e foi até considerado razoável devido à pandemia do novo coronavírus, deixou realmente aí tudo bastante confuso para a empresa, Hanna. Obrigado, Rafa. E a empresa TPE, gestora de recursos da Tarpon Capital, anunciou a participação de mais de 5% de ações classe A da rede McDonald's na América Latina, aumentando aí a sua posição na Arcos Dourados. Atualmente, a rede de lanchonetes possui receita trimestral de US$ 560 milhões entre os meses de janeiro e março deste ano. A posição adquirida não tem a finalidade de alterar ou influenciar o controle do emissor dos valores mobiliários. Há pelo menos uma aceleração no desempenho dessas empresas desde a reabertura do setor de serviços. E seguindo ainda com o nosso giro, os acionistas da Melius vão votar proposta de desdobramento de ações da companhia na proporção de 1:6. O Rafa explica mais para a gente como é que vai funcionar essa votação. Hanna, os acionistas da Melius vão votar a proposta de desdobramento em uma Assembleia Geral Extraordinária,
que foi marcada para o dia 23 de agosto, né? Praticamente um mês de hoje, hoje é dia 26 de julho. Com o desdobramento, cada papel vai se dividir em 6 e assim o preço dos ativos vai diminuir na mesma proporção. Se o desdobramento for aprovado, os acionistas da companhia devem receber 5 ações novas para cada papel que tiverem na data base, totalizando ali 6 ações. Em relação à finalidade da operação, a companhia explica que a realização da operação de desdobramento das ações ordinárias, de emissão da companhia tem como principal objetivo conferir um melhor patamar para a cotação das ações, a fim de torná-las mais acessíveis aos investidores. Hannah. Obrigado, Rafa. Mudando um pouco de assunto, falando um pouquinho agora sobre os IPOs, 4 empresas do setor de saúde cancelaram seus IPOs, sendo elas seus IPOs de hospital, Hospital Care, Laboratório Teuto Brasileiro, Cora Saúde e Bionexo. Já são 55 desistências somente neste ano. Mas esse número considera também empresas que desistiram do IPO via CVM 400, mas emplacaram IPOs com esforços restritos, com ofertas restritas para investidores profissionais convidados. Assim, a fila de empresas com prospecto preliminar protocolado está com 22 empresas. Essa fila já chegou a ter mais de 40 empresas somente neste ano de 2021. E a reformulação no mercado de ensino particular na China vem movimentando, avaliada aí em 100 bilhões de dólares, ameaça a saída de investidores estrangeiros de boa parte do setor. Rafa, explica aí pra gente as consequências dessa reforma aí no mercado chinês. A reforma impedirá que as empresas que trabalham com o currículo escolar chinês tenham algum lucro ou possam levantar capital e se registrar na Bolsa de Valores do mundo todo. Além disso, isso proíbe elas de acertarem com investidores estrangeiros. A ofensiva é um sinal da disposição cada vez maior da China para restringir investimentos estrangeiros em suas empresas. As autoridades reguladoras chinesas já haviam ali revisado as normas para as empresas interessadas em IPOs nos Estados Unidos, em meio ali, umas investigações com os aplicativos de transportes Didi, poucos dias antes da sua abertura de capital em Nova York. A situação tá tensa lá na China, Hannah. Tá tenso mesmo, Rafa. A gente segue de olho aqui acompanhando tudo por lá. E a Hypera espera a sinergia de 35 milhões de reais com a compra do portfólio da Sanofi. Breno de Oliveira, presidente da farmacêutica, informou hoje que a compra do portfólio de 12 medicamentos da francesa Sanofi pode levantar esse montante. Segundo ele, a captura das sinergias deve ocorrer ao longo dos próximos anos e todo o processo deve ser finalizado até o ano de 2024. A Hypera pagou 190 milhões de dólares pelo portfólio, de acordo com Oliveira, e esse valor foi 4 vezes o faturamento da marca e 5 vezes o EBITDA apurado em 2020, no valor de 165 milhões de reais. E falando agora sobre a cogitação da Amazon em aceitar Bitcoin, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, que fez uma avaliação para as criptomoedas. Vamos acompanhar. É o seguinte, agora está subindo o Bitcoin 16,75%. Queria saber sua opinião aí dessa notícia, né? Meio que uma especulação ainda de que a Amazon poderia aí começar realmente, já cogita pensar na possibilidade de aceitar o pagamento aí com Bitcoin, né? Isso foi falado aí, o Bitcoin já disparou depois disso, nesse momento 16,75% de alta. O que você achou aí dessa notícia de Amazon aí, com essa aceitando aí nessa talvez possibilidade aí de aceitar o pagamento através de Bitcoin? Quase escapou aí pra caramba, né? Mas eu me controlei hoje, mas né? Tá liberado. Outro dia eu falei um palavrão no ar, agora eu tô tentando me controlar. Pra caramba não... pra caramba ainda não é um palavrão. Segunda-feira tá liberado. Mas eu até fiz uma provocação hoje no Twitter, né? Eu falo para todo mundo, pessoal, não me siga no Twitter, que 90% ali... Faz tempo que eu não te vejo no Twitter, vai falando que eu vou te seguir. O pessoal não entende ou entende errado, enfim. Mas que seu humor, Marco Saravalli, não é todo mundo que consegue entender. Até eu fico assim, às vezes, o que você quis dizer com aquilo? Mas basicamente é o seguinte, inclusive na semana passada, para quem não acompanhou, né? Eu tive aqui com um CTO
da Hashdex, né? O time da Hashdex extremamente acessível, está sempre aqui na BMC. A gente vem trazendo cada vez mais conteúdos de criptomoedas. E eu falei para o pessoal, inclusive essa informação está lá no próprio site da Hashdex. Você é acionista, né, cotista aí do Hash 11, vocês vão entender o conceito de descorrelação. O que é o conceito de descorrelação? Os seus ativos em criptomoedas, né, não dá para você fazer comparação nenhuma, principalmente no curto prazo, com o desempenho das suas ações, tá? Por isso que eu sempre recomendo, isola, cria carteiras diferentes, carteiras separadas, faça investimentos separados, tá? Você vai olhar para a ação e vai falar assim, mas a minha ação aqui está subindo 10% esse ano. A minha Bitcoin está caindo 20%, né? Depois no mês seguinte, minhas ações estão caindo 3%. Pessoal, não tem relação nenhuma, tá? Tem um comportamento muito independente, né? Lógico que acaba também sendo atraindo os mesmos recursos, né? Atraindo a liquidez. Mas, por exemplo, hoje, por que o Bitcoin está subindo muito forte, mais de 10%? Tem relação com ações? Pessoal, não tem nada a ver. Por que subiu em 2020? Né? Tem alguma relação com ações? É isso que a gente chama de descorrelação. E é por isso que no longo prazo, pelo menos esses últimos 10 anos de Bitcoin principalmente, né, eles funcionam ao longo do tempo como uma certa forma de um seguro para a sua carteira, né? Ou seja, ele tem um comportamento independente da sua carteira, né? Então vão ter momentos agora que o Bitcoin vai cair muito forte, né? As suas ações não necessariamente vão cair forte, e vão ter momentos também que o seu Bitcoin vai subir muito forte. Então, reforçando que se você não conhece tanto sobre criptomoedas, as oscilações são muito maiores em criptomoedas, eu já mostrei aqui vários gráficos, do que nas ações, então tem mais risco. Ao mesmo tempo, eles têm um comportamento muito independente do que as ações. Por exemplo, a ação da Petrobras e da Vale, em algum momento elas andam juntas, né? Elas têm uma correlação. As ações da Petrobras e da JBS, né, e da Brasil Foods, têm alguma correlação, em algum momento andam juntas, né? No longo prazo, as ações da Petrobras e do Bitcoin não têm correlação, não tem esse comportamento, é difícil uma justificar a outra, tá? Então é isso que eu reforcei hoje. Essa foi a brincadeira lá no Twitter, né? Então entenda o conceito de descorrelação com Bitcoin hoje. E ainda, né, falando sobre as criptomoedas, eu vou chamar o Rafael Lara para a gente saber novamente, né? A gente falou aqui no comecinho do Now, viu aí como é que estava a cotação do Bitcoin, que nunca para. Queria saber então, né, Rafa, Bitcoin que ganhou força, né, subindo 12%, registrando aí a maior preço dos últimos 40 dias. Conta essa história aí pra gente. Finalmente o Bitcoin, né, saindo daquela maré de azar que ele estava ali, né, um bear market ali realmente muito complicado. Hoje o Bitcoin voltando à casa dos R$196 mil, né, nesse momento uma alta de 17,31% a R$196.032. Realmente aí bastante, né, interessante essa movimentação. Hoje ele chegou numa máxima ali de numa mínima de R$183 mil, né? Então ele chegou aos 196 mil, chegou aos 200 mil ali, passou os 200 mil e agora ele vai nesse vai e volta. E o mercado de criptomoedas, para quem está acostumado, vê bastante, né, uma movimentação na madrugada nossa aqui, né? Porque na Ásia você tem muito volume de negócios, então possivelmente essas movimentações ocorrem enquanto o mercado asiático, né, ainda está ali dormindo, né? Nesse momento agora, tá de madrugada lá nesse momento, né? Então quando a gente estiver dormindo, possivelmente deve ter alguma mudança aí. E eu, como uma pessoa que gosta de criptomoeda, estou bastante ansioso para ver aí como é que vai ser o mercado amanhã. Porque hoje, né, foi a história da Amazon, enfim, aí, né, uma abertura de mercado. Mas será que amanhã vai continuar a subida, né? Será que o mercado vai conter essa alta aí, vai corrigir, vai cair? Amanhã é um dia muito decisivo para quem gosta de criptomoeda. Se subir, parece então que vai voltar aí, né, ao otimismo que estava presente. Se cair, aí realmente é que o bear market veio para ficar aí durante esse ano aí, é só uma correção, nada tiraria o Bitcoin da zona dele que ele estava nesses últimos meses aí, que você riu da minha cara, Hanna. Não ri não, ó, a gente está sempre de olho aqui, o Rafa está sempre por dentro do Bitcoin, a gente também está se inteirando cada vez mais, mas eu não ri não, Rafa. Inclusive, já falando aqui, queria pedir desculpa aqui para o nosso telespectador, Breda,
falou aqui que a gente não analisou, acabou deixando vários para trás. Não fica com raiva da gente, não. É que muita gente vai mandando, aí acaba estendendo, às vezes a análise é longa, mas continua mandando, não fica com raiva da gente, não. Não é por maldade, às vezes é a produção que fica puxando aqui a nossa orelha, né, Rafa? Já fica brigando com a gente, pra gente já encerrar, para dar continuidade, chamar o próximo convidado. Mas não fica com raiva, não. Continua mandando perguntinha que a gente vai analisar aqui com certeza, tá bom? Vamos seguir então com o nosso BMC Now. Agora são 5 horas e 37 minutos dessa segundona aí que já começou com tudo. Vamos receber agora, né, o nosso convidado, o especialista em investimentos, o Ricardo Schweitzer, que vai fazer a leitura também do dia com a gente, né, dessa segunda aí que já começou movimentada. Ricardo, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada, né, por estar aqui com a gente no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafa. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por mais esse convite. Dia agitado, hein? Bastante agitado. Dia agitado. Vamos começar então fazendo um balanço, né? Como é que foi o mercado hoje. Lembrando, né, que quem está assistindo a gente, Bovespa fechou aos 126 mil pontos ali, quase que cravado, como o Rafa falou agora há pouco. Eu queria que você analisasse, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você analisa essa movimentação da Bolsa hoje. A gente acabou tendo um dia particularmente interessante, porque na sexta-feira o nosso mercado tinha ido na direção contrária do restante do mundo, e consequentemente havia dúvidas hoje, com um noticiário lá fora mais pesado, mais turbulento, se haveria efetivamente condições do mercado aqui acabar tendo um desempenho positivo. Só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas terem em mente, tá? E que inclusive eu recebo muito aquelas perguntas do tipo assim, o que você acha, como que você acha que o Ibovespa vai fechar no final do ano? Quando a gente fala em Ibovespa, a gente tem que ter em mente que o Ibovespa ele não é um índice que efetivamente representa o nosso mercado. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um peso muito grande ali dentro, basicamente, de bancos de commodities, tá? Ou seja, fazer um chute a respeito de quanto vai ser o Ibovespa no fechamento do ano, por exemplo, está muito relacionado a você fazer um chute como vai performar a Petrobras, Vale e os bancos. Hoje, especificamente, o que eu quero chamar a atenção a gente teve, quando a gente olha para as principais ações da Bolsa de uma maneira mais ampla, né, e sem levar em conta as ponderações da composição do Ibovespa, a gente acabou tendo bastante coisa que ficou no campo negativo. Só que, especificamente, Petrobras e Vale tiveram um desempenho positivo hoje por conta de um bom cenário de commodities lá fora. Tá? Eu acho que esse é um excelente exemplo de situação na qual, na verdade, olhar para o desempenho do Ibovespa nos dá uma ideia equivocada a respeito do desempenho do mercado como um todo. Tá? Justamente porque, assim, o Ibovespa fechou no positivo, beleza. Mas, assim, não foi um bom dia para a maior parte dos ativos listados na B3 hoje. Houve um desempenho positivo, especificamente, de Petrobras e de Vale. Extrapolando esse raciocínio, o que eu acho que a gente precisa olhar com atenção no momento atual é o seguinte, já faz algum tempo, inclusive, que a gente vem falando que é super importante olhar para as oportunidades que existem na Bolsa, independentemente do nível do mercado como um todo, né? Digamos assim, o nível global do mercado, e sim olhar ponto a ponto, porque quando a gente olha para o desempenho do Ibovespa especificamente, a gente acaba sendo muito impactado pelas percepções especificamente de bancos e de commodities. Eu acho que continua tendo oportunidades interessantes na Bolsa sim, mas acho que ao contrário do que a gente via até alguns meses atrás, eu acho que nós já estamos em um nível de valuations que enseja alguma seletividade. E principalmente por isso, eu acho que movimentos como aqueles que nós víamos até algum tempo atrás, em que o mercado praticamente subia em bloco ou caía em bloco, talvez eles tenham momentaneamente ficado para trás. Tá certo. E falando agora, né, sobre a CSN, a Uzi Minas, né, que fecharam como as maiores altas do dia, queria que você falasse como é que você vê o movimento dessas empresas de commodities para esse segundo semestre, se você acha uma boa, se há uma recomendação aí para esse setor. Eu acho assim, ao longo das últimas semanas, principalmente por conta de questões relacionadas ao crescimento econômico na China, etc. e tal, o mercado acabou canalizando bastante empresas produtoras de commodities, principalmente as empresas produtoras de minério de ferro,
mas também todas as empresas participantes aí do ciclo da rota siderúrgica. Tá? Com uma melhora de percepção lá fora, eu acho que sim, existe um espaço para eventualmente as pessoas buscarem um pouco mais de risco nessas empresas. E as empresas que acabam mais expostas ao ciclo chinês, né, a gente volta toda aquela conversa de ciclo de commodities que eu venho travando com vocês há quase um ano, elas acabam mais beneficiadas. Na minha cabeça, as empresas que têm maior exposição a isso são, na verdade, Vale e CSN. Vale por conta da produção de minério de ferro, CSN por conta da CSN Mineração, tá? Acaba beneficiando diretamente a empresa mãe. Eu acho que o jogo na Uzi Minas, por sua vez, ele é um pouco diferente. Na Uzi Minas, a gente está olhando efetivamente para um play de siderurgia, bastante importante no caso de Uzi Minas, a demanda no mercado interno, embora ela também exporte. Eu olharia com um pouco mais de atenção, principalmente considerando a questão de risco de downside de preços de aço no mercado doméstico, por conta do comportamento de preço aqui, o comportamento de câmbio, que a gente tem visto incentivar o aumento de importações de aço e tudo mais. Eu acho que são cenários diferentes os cenários que a gente tem nesse momento para a CSN e para a Uzi Minas, e também diferentes os cenários de Vale e CSN, que são plays também de minério, de Uzi Minas, que é um play de siderurgia praticamente puro. Então, eu acho que tem que separar. Tá certo, ó, vou passar a bola agora para o Rafa, que já tem perguntinhas aí na agulha. Exatamente. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BM Senal, Schweitzer. É um prazer tê-lo aqui conosco. Ricardo, hoje o CAD declarou, né, que a operação da venda de ativos móveis da Oi, as concorrentes, claro, TIM Brasil e Vivo, é, entre aspas, complexa e também pediu investigações adicionais sobre o poder de mercado. Você acha que essa decisão do CAD pode acabar aí fazendo com que as ações da Oi BR3 aí despenquem de vez, né, acabem aí, né, desabando? Hoje, inclusive, que a Oi, eu estava até dando uma olhada aqui, então a gente estava falando, a Oi hoje fechou aí a R$ 1,15, uma queda de 6,50%, nos últimos 5 dias com uma queda de 22,3% e nos últimos 6 meses com uma queda de, até o lado do ano, com uma queda de 51,06%. Como é que você vê todo esse cenário aí? A gente precisa ter em mente o seguinte, uma parcela significativa do free float de Oi está na mão de investidores de pessoa física. Quando eu comentei aqui com vocês em outras ocasiões, o nível de informação a respeito das especificidades da tese e o nível de compreensão a respeito dos riscos que são associados acabam sendo muito mais heterogêneos, digamos assim, do que eventualmente em ações que tenham no seu free float uma presença mais forte de investidores institucionais, tanto na ponta da compra quanto na ponta da venda. Consequentemente, eu acho que as ações da Oi, elas estão sujeitas a uma maior sensibilidade do investidor a noticiário, tá? Afastando essa questão psicológica do mercado, digamos assim, o famoso entender por que subiu, entender por que caiu, e indo especificamente para a situação concreta da Oi, tá? A operação é complexa? Sim, a operação é complexa, só que isso já era sabido desde o princípio, pessoal. Já faz muito tempo que a gente vem pontuando que essa operação de venda da Oi Móvel se traduz em um aumento de concentração de mercado significativo para as outras operadoras de telefonia compradoras desses ativos em algumas regiões do país, principalmente na região Nordeste. Em algumas micro-regiões da região Nordeste, acaba havendo uma concentração de mercado significativa. Consequentemente, nós temos falado desde sempre que era altamente provável que o CAD, na análise dessa operação, viesse a reivindicar a aplicação de remédios para mitigar os impactos da concorrência. O que nós vimos ao longo desses últimos dias foram, na verdade, o CAD cumprindo as formalidades, digamos assim, necessárias a promover o estudo para culminar numa aprovação da operação com restrições. Tipicamente, o CAD ele não discute nada quando ele quer aprovar alguma coisa sem restrição. No momento em que ele acha que existem riscos à concorrência, ele faz exatamente o que ele fez. Ou seja, ele diz, olha, essa é uma operação complexa, consequentemente, nós vamos precisar de prazo, devemos usar o prazo máximo e vamos pedir estudos adicionais. Tá? Ou seja, está absolutamente dentro do esperado. O que eu acho que assustou as pessoas?
assustou as pessoas o fato de o CAD ter vindo a público dizer isso. Só que é absolutamente normal o CAD vir a público dizer isso numa situação como essa. Tá? Não tem absolutamente nada de novo nisso tudo com relação às dificuldades de aprovação da venda do imóvel. Para não dizer que absolutamente tudo é inédito, eu acho que surgiu dessa avaliação do CAD a percepção de que, eventualmente, a autarquia possa demandar prazo adicional para análise da operação. Ou seja, é aquele cenário no qual nós trabalhávamos que a gente deve ter o final da análise do CAD até o final desse ano, que seria quando completasse 1 ano da venda da o imóvel para o pool das outras operadoras, talvez esse prazo possa vir a ser um pouco dilatado. Isso muda estruturalmente a tese? Não muda estruturalmente a tese em absolutamente nada. Simplesmente o imóvel fica algum tempo mais dentro da Oi. Justifica, na minha visão, o movimento que nós vimos na ação ao longo dos últimos dias? Absolutamente não. Tá? Eu sigo bastante tranquilo com a tese, consciente dos riscos associados à execução, mas satisfeito com o trabalho que eles estão fazendo até aqui. E acho que para quem tem apetite para risco, essa é realmente uma oportunidade que tem que ser estudada, tem que ser avaliada. Tem diversos analistas de research se manifestando a respeito desse caso. Eu acho que são opiniões que merecem ser ouvidas, merecem ser avaliadas. Eu, como investidor profissional, continuo tendo na minha carteira. Não fiz absolutamente nada com as minhas Oi desde que saiu tudo isso aí. Sinceramente, pretendo deixar tudo como tá. Tá certo, Ricardo. E, Ricardo, eu queria falar com você também sobre um papel que tem chamado muita atenção. Eu estava até agora dando uma olhada aqui, eu vou até atualizar aqui o indicador aqui para dar uma olhada, sobre IRB, né, IRBR3, que subiu hoje 1,73%, nos últimos 5 dias ela está em alta de 6,91%, e é um papel que sempre chama muita atenção, né, porque ela é meio polêmica, enfim, né, tinha aquela história do Buffett comprar ou não IRB, né, que fez parada, depois caiu, e agora o Buffett brasileiro, né, brincando aí, é o grande Luiz Barsi, né, que comprou de fato 1,5% aí da IRB, e com isso o mercado parece que, né, esquentou ali para as ações da empresa. Você acha que o Barsi resolveu o problema da IRB? Absolutamente não, inclusive porque não acho que seja o papel do Barsi resolver o problema da IRB. Né? O Luiz Barsi é um investidor, um grande investidor, ao que me consta, ele continua tendo uma posição passiva, sugeriu um nome para eventualmente para o management da empresa, mas eu acho que todas as questões de natureza estrutural que estão lá, elas permanecem inalteradas. O que é importante a gente ter em mente no caso de IRB? A empresa teve problema no passado e existe uma gestão que está aí, né, ao que tudo indica muito competentemente, inclusive, resolvendo todos os problemas, né, e trazendo a empresa de volta para o normal. O desafio que permanece na IRB é qual é o valuation justo para essa empresa no momento em que ela entregar resultados que efetivamente representem os resultados que são sustentáveis para ela entregar. Tá? Na minha opinião, já manifestei isso aqui para vocês em outras ocasiões, ainda existia espaço, na verdade, para downside, ou seja, ainda existiria em IRB espaço para queda, tá? Eu ia falar quebra, meu Deus, né? Espaço para quebra das ações, né? Pura e simplesmente por quê? Porque as ações vinham ainda de um patamar de preço que as pessoas não tinham referência, eu acho que continuam em grande medida não tendo referência do que é o sustentável ali de lucratividade, de retorno sobre o patrimônio líquido. IRB hoje está negociando aproximadamente 1,6, 1,7 vezes o valor patrimonial. Eu, particularmente, não tenho apetite nesse nível, né? Relembrando aqui, né, aquele histórico estudo da Esquadra, o melhor entendimento que a gente tem é que talvez IRB devesse valer alguma coisa, sei lá, entre 1,2 e 1,3 vezes o valor patrimonial. Então, eu particularmente não tenho apetite nesse patamar de preço. Uma coisa que eu acho que é super importante as pessoas terem em mente é que, assim, é sempre uma tentação muito grande, né? O Warren Buffett comprou o quê? Eu vou comprar também. O Warren Buffett investiu no Nubank. O Luiz Barsi comprou IRB. Sei lá eu quem comprou não sei o quê. Eu acho que é extremamente importante quando a gente está investindo em ações, a gente efetivamente estudar e entender o que a gente está fazendo. Tá? E, consequentemente, esse movimento de imitar investidores
eu particularmente não acredito que tenha potencial de entregar resultados significativos. E outra coisa super importante, é muito importante ter em mente que, eventualmente, o investimento que o Warren Buffett fez no Nubank, né? Era no Nubank ou era na Stone? Eu esqueci agora. Era no Nubank, né? Era no Nubank, sim, por causa de tudo que a história da Anitta, etc e tal. O investimento que o Warren Buffett fez no Nubank, o investimento que o Luiz Barsi fez no IRB, talvez não sejam montantes significativos dentro dos portfólios desses respectivos investidores. Então, aquela coisa que as pessoas entram, às vezes, de não, agora o Barsi comprou IRB, eu vou comprar tudo em IRB. Tipo assim, o que você está fazendo não é nem próximo do que talvez o Luiz Barsi fez. Né? Talvez o equivalente para um investidor mortal como você, como eu, como as pessoas que estão nos assistindo, se o Luiz Barsi comprou 1,5% do IRB, talvez a gente devesse comprar uma ação do fracionário. Porque proporcionalmente falando é isso. Então, assim, cuidado com essa coisa de, agora fulano resolveu comprar ações da empresa, agora vai. Isso não costuma terminar bem. Estude, entenda o que você está fazendo. Já falei em diversas ocasiões e vou repetir. O caso de IRB é um caso complexo, tá? Complexo por quê? Porque resseguro é um negócio complicado. Eu tenho a perfeita convicção de que a maior parte dos investidores que tem IRB hoje não conseguem explicar especificamente como funciona o resseguro. E, consequentemente, qualquer coisa que a empresa disser para você, você não tem condições de avaliar se aquilo ali efetivamente é bom, se aquilo ali efetivamente é ruim, se tem problema no número de novo. Você fica sem referência. Porque, na verdade, você está comprando uma coisa que você não entende. Então, cuidado, calma. Eu realmente, assim, não tenho posição e não pretendo ter, pelo menos não no futuro próximo. Perfeito, Ricardo. Bom, muita gente aqui no chat, né, mandando aqui mais perguntas, né, então eu vou aqui pela ordem. O Danilo Toffoli falou boa tarde a todos, boa tarde, Danilo, perguntou sobre Gerdau para vocês. Tem alguma opinião sobre o case da Gerdau aí, Ricardo? O Gerdau subiu hoje 3,19%, empatado aí com o Embraer como a quarta maior alta do dia. Hoje o setor também, né, de commodities muito, muito alto, né? O Usiminas subindo, o Bradespar subindo, o CSN subindo, a Gerdau subindo também. Você tem alguma opinião aí sobre, né, a Gerdau ou sobre o setor aí inteiro de commodities para esse segundo semestre? Grande parte do que eu tinha para falar sobre commodities eu falei já quando a gente estava falando sobre o desempenho do índice como um todo no dia de hoje. Mas sobre Gerdau, o que eu poderia acrescentar é o seguinte, antes a gente estava falando lá, a gente falou de Vale, que enfim, mineração, aí a gente começou a falar das empresas de siderurgia, né? A gente tinha lá os Usiminas, CSN, e aí a gente tem Gerdau. Os posicionamentos dessas empresas, eles são muito distintos entre si, tá? Por quê? CSN e Usiminas são plays basicamente de aços planos, né? Aços planos, aplicação basicamente de produção industrial, indústria de transformação. Ao passo que Gerdau é um play voltado para aços longos. A maior parte da produção da Gerdau é de aços longos, que são usados para construção civil, infraestrutura, etc. e tal. Quando a gente vai para a questão geográfica, Usiminas é um play siderurgia 100% Brasil, CSN é um play siderurgia Brasil, mas tem o braço de mineração, que é significativo, e esse é um play internacional, e Gerdau é um play internacionalizado de siderurgia. O que eu acho que está beneficiando o desempenho de Gerdau no curto prazo, tá? Para além de discussões a respeito de valuation, que eu não sou capaz de opinar no momento. O número de crescimento econômico nos Estados Unidos, por conta da exposição que essa empresa tem nos Estados Unidos e, consequentemente, o potencial que ela tem de se beneficiar de investimentos em infraestrutura lá, dentro de todo esse contexto de pacotes de estímulo do governo Biden, etc, etc. Tá? Não tenho grandes opiniões no momento. Tenho a impressão de que o desempenho de siderurgia no Brasil, talvez ele tenha mais espaço, inclusive, hoje nos aços longos, por conta do momento de construção civil, que paradoxalmente é um setor que o mercado não está apostando muito nesse momento e acho que deveria olhar com mais atenção. Tá? Mas eu acredito que o que está impulsionando o Gerdau é fundamentalmente o play dos Estados Unidos, tá? Muito voltado a esses dados de crescimento econômico que nós estamos vendo. Perfeito. Então, Ricardo, bom, já são 5h55, vou passar aqui para a Hanna. Muito obrigado, Ricardo. Hanna, vai daí. Vamos lá então, né, finalizar aqui a nossa conversa dessa segunda-feira. Ricardo, queria que você deixasse aí então as suas considerações para os nossos telespectadores, as projeções aí para essa semana, se vai ser tão movimentada como foi na última semana.
Eu sinceramente não sei se os próximos dias vão ser movimentados ou não, porque sinceramente não é uma coisa para a qual eu dou muita atenção e acredito piamente que a maior parte dos investidores não deveriam dar também. É muito importante a gente ter em mente que no curto prazo o mercado sempre é muito mais ruído do que sinal. As coisas no mundo real não acontecem na velocidade que se aqui as coisas acontecem no seu home broker. Isso faz com que a gente se torne, acompanhando o mercado no curto prazo, hipersensível a oscilações de curto prazo. E isso não é bom do ponto de vista de estratégia de investimento. A pergunta que eu me faço todos os dias é: eu continuo confortável com as teses de investimento que eu tenho na minha carteira? Eu sigo confortável com ela nos preços atuais? Se alguma das respostas for não, eu tenho que rever alguma coisa que está na minha carteira. E isso não é dado pela oscilação do mercado hoje, amanhã, se o mercado hoje caiu, amanhã subiu, etc. e tal. Os ciclos são mais longos. Da mesma maneira, eu olho o mercado, existem novas oportunidades nos preços atuais. Ah, mas você acha que é melhor entrar agora ou esperar? Eu não sei. Porque eu não sei como vai ser o desempenho do mercado na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Eu não sei como é que vai ser o desempenho do mercado no ano que vem. E acho que as pessoas gastam muito tempo e muita energia tentando adivinhar um movimento que, na verdade, no longo prazo, ele nem aparece, né, no gráfico, ele se dilui ao longo do tempo, ele é irrelevante. A pergunta fundamental a se fazer todos os dias é: o que tem hoje para comprar que está barato? E, considerando as coisas que você tem na sua carteira, o que eu tenho na minha carteira continua barato ou deixou de ser barato? Essas são as únicas perguntas que as pessoas deveriam ter em mente quando olham para o mercado. É bacana, é divertido acompanhar o mercado no curto prazo, mas a gente precisa ter consciência que isso não necessariamente contribui positivamente para o desempenho dos nossos investimentos. Então, a mensagem que eu tenho para dar é: se porventura tivermos dias de volatilidade ao longo dessa semana, das próximas, serenidade e foco no que interessa. As suas teses continuam boas, continuam a bons preços, tem novas coisas para comprar, não tem novas coisas para comprar. Conseguindo fazer isso, está mais do que bom. Tá certo, então. Ricardo, queria te agradecer aqui, sempre fazendo uma análise muito bacana aí com a gente, com as minhas perguntas, análises também, perguntas do Rafael Lara. Queria agradecer, então, a sua participação. Já queria até chamar o Rafa aqui para a gente despedir aqui do nosso segundo convidado do dia, né? Colocar o Rafa na tela junto com a gente, para a gente já ir se despedindo aqui. A produção daqui a pouquinho já puxa a nossa orelha para a gente encerrar. Então é isso, Ricardo. Quero agradecer muito a sua participação aqui hoje, né, Rafa? Exatamente, Ricardo. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui no BMCenal. Quando você quiser aparecer, só vir aí, que a gente sempre tem aqui as portas abertas para você, meu querido. Com certeza. Forte abraço. Vou aparecer já já. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, Ricardo. Então é isso, o BMCenal está finalizando aí nessa segunda-feira. Já começo então me despedindo do Rafael Lara, minha dupla aí de todas as tardes aqui no BMCenal, né, Rafa? Eu que agradeço, Hanna. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais @bmc.news. Hoje tem live de fechamento de mercado às 7 horas, logo após o Geometria, que eu vou apresentar com o grande Guga Almeida. E é isso aí, amanhã a gente se vê, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O BMCenal fica por aqui. Fique agora com o programa Geometria com o Guga Almeida e o Rafael Lara, que também vai participar nessa segunda-feira. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.